para o crescimento espiritual da igreja. Então, que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Que versículo é lido? Hã? Que versículo foi lido? Foi lido no versículo 26, de 1 Coríntios 14, 26. Então, hoje nós vamos falar, irmãos, sobre o culto. Como que é o culto da igreja cristã? Ou como deveria ser o culto na igreja de Cristo. Avança. Verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Isso é um culto, irmãos. Isso é um culto. Isso é um culto quando eu venho para a igreja, eu tenho que fazer isso aí. Adoração significa serviço, louvor, cantar, gratidão, agradecer e total rendição na hora do culto. Ou seja, quando eu venho para a igreja, eu venho para cultuar. Eu não venho para fazer nada, outra coisa que não seja cultuar Deus na hora do culto. Mas o culto não se resume só a vir aqui à igreja. A vida da gente tem que ser um culto prestado a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Avança. Agora o texto áureo que nós vamos ler, do verso 15 ao verso 21, que está lá em Efésios. Vamos ler. Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao verso 21. Depois a gente volta vendo verso a verso. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Quem começa? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Medindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hino e cântico espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros, no temor de Deus. Então, Paulo aqui estabelece o que é o culto cristão. Ele deixa claro como é que nós devemos cultuar a Deus quando nós vamos para a casa do Senhor. Agora volte aí, lá no versículo 1. E o texto, o tema que foi colocado aqui na Bíblia, eles colocam aqui exortação ao amor e à pureza. Mas na verdade é como o cristão deve andar. Então, capítulo 5 de Efésios, ele diz como que o cristão deve andar. Agora, meu irmão, para nós cumprirmos o que está aqui do verso 1 até o verso de número 33, o que é que nós precisamos? Está no versículo 18. Repete o verso 18. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se não tiver isso aqui, já era. Pode esquecer tudo. Pode voltar para o mundão velho e servir o diabo, porque se não tiver o que está no versículo 18, nada vai ser feito. E se fizer, vai ser feito tudo meia boca. Então Paulo, ele diz como é que eu tenho que ser imitador de Deus. Não é isso que está dizendo no versículo de número 1? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Para eu imitar a Deus, irmãos, se eu não tiver o que Paulo está dizendo no versículo 18, eu não consigo. Como é que eu vou imitar a Deus se eu não tiver o próprio Deus na minha vida? Tem como imitar? Não tem como imitar. O imitador de voz, ou aqueles pessoal que parece com outro, o que ele tem que fazer para imitar? Parecer com o outro. Ele tem que parecer. Já viu imitador de voz? Tem cara que é tão bom naquele negócio que se ele estiver só falando, não tiver a face da pessoa, a pessoa pensa que é o indivíduo mesmo que está falando ali. Por quê? Porque o imitador, ele
Deus não estiver em mim, como é que eu posso imitar a Deus? Como é que Deus está em nós? Por meio do Espírito. Então, o primeiro verso aí, em amor e com um sacrifício para Deus, é como nós devemos andar. É o que Paulo está dizendo no capítulo 5. Versículo 3 a 7. Não ande como pecadores. Vamos ver como é que os pecadores andam. Olha o versículo 2 ainda. Ó. E andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Como é que eu vou me entregar como sacrifício, como cheiro suave? Se eu tiver com a graça de Deus na minha vida, porque se eu não tiver, não tem como, irmão. Amém? Amém. Agora, o versículo 3 a 7, não ande como os pecadores. Como é que os pecadores andam? Andam na prostituição, impureza, avareza, e nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. Não ande como essa gente. Não ande na prostituição, não ande na impureza, não ande na avareza, e a Paulo dizendo coisas que nem se nomeiam, ou nem se deveria nomear entre os santos, ou nem deveria ter entre os santos. Versículo 4. Nem na torpeza. O que é torpeza, irmão? Essa palavra eu sei, rapaz. É palavra chula. Para mais fácil para você. Acha aí para mim, irmão, na linguagem de hoje aí. Põe na linguagem de hoje. Vamos ler esse texto na linguagem de hoje. Então ele diz, ó, nem haja torpeza, nem parvoíces. O que é parvoíces? Versículo 4. Na linguagem de hoje. Põe na linguagem de hoje aí, que eu esqueci de trazer a minha. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Que aí fica mais fácil para os irmãos entenderem aqui. 1 Coríntios, capítulo, 1 Coríntios não, Efésios 5, 21. 4. Ó, 4. Aqui, ó. lê. Não usem palavras indecentes. Não fale palavrão. Que mais? Não diga coisas tolas ou sujas. Não seja boca suja. Só sai besteira. Só sai maldição. Não seja esse tipo de gente. Que mais? Pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Digam palavras de gratidão a Deus. Versículo 5. Fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiça, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Então Paulo está dizendo, não andem como pecadores. Por isso que ele começa o versículo 1 assim, sejam imitadores de Deus. Você já viu Deus com palavra chula? Falando palavra tola, palavrão? Você já viu Deus avarento? Deus, quando tem que te abençoar, Ele te abençoa, certo, irmão? Quando Ele tem que abençoar? Abençoa, mas Ele te dá merreca? Então Ele está dizendo, por isso que Ele começa o verso 1, sejam imitadores de Deus, porque se você for imitador de Deus, você vai fazer o que Deus faz. Não tenha palavra chula na sua boca. O que mais que ele diz aí? Nem imoral, nem cobiça, nem indecente. Versículo 6. Estou no versículo 6 ainda. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas. Não se deixe levar por conversas tolas. Não se deixe levar por conversas fiadas. Seja atento ao que você ouve. O que mais? Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Por isso que você vê crente tomando lapada, irmão. Não basta só vir aqui, cantar, trazer Bíblia, chorar. Não adianta. Se você não tiver Deus na sua vida, o que está dizendo aí no versículo 6? Que Deus vai castigar ou vai disciplinar os que desobedecem. Quem está desobedecendo? Aquele que não imita a Deus é um desobediente. Então, mas para fazer tudo isso, precisa do quê?
está cheio do Espírito Santo, senão você não consegue ser imitador. Verso 7. Portanto, não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Não se misture com essa laia, não ande, não conviva, não tenha relacionamento. Irmão, por que crente se deixa, que crente que é um crente bom, ele não está envenenado, mas ele começa a andar com essa laia, o que acontece? Ele fica envenenado, irmão. Ele fica envenenado. Por que existe conversa fiada dentro da igreja? Por que existe divisão dele? Porque o povo fica dando ouvido dessas pragas dos infernos. E aí vai contaminar você. Qual que é a ordem de Paulo? Não ande, não se misture, não conviva com esse tipo de gente. Irmão, esse tipo de gente, quem trata é Deus, não somos nós. Não somos nós. Esse tipo de gente, você não vai dar jeito neles. Não adianta tentar. Não adianta. Esse tipo de gente, só Deus trabalha. E é só com Deus que eles têm que saber. Então Paulo disse, não ande com essa gente. Ele coloca aqui, não tenha nada a ver com esse tipo de gente, com essa laia. Por quê? Porque não são imitadores de Deus. Se ele não é imitador de Deus, ele é imitador de quem? Então, ele vai fazer tudo o que o pai faz. Não é? É o filho. O filho, ele vai crescendo e vai imitando o que o pai e a mãe faz. Ele vai repetir. Porque ele está vendo, então ele vai repetir aquilo ali. Então Paulo está dizendo, sai fora, seja imitador de Deus. Aí o versículo 8, não estamos mortos. Como é que diz aí? Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão. Olha, antigamente vocês eram da escuridão, vocês viviam na escuridão. E agora? Mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Pronto, irmão, se você está na luz, viva como os filhos da luz. Não viva como os filhos das trevas, que a gente viu aí do versículo 3 e versículo 4 até o 7. Não viva como esse tipo de gente. Viva como filho da luz. Filho da luz está perto da luz, que é o próprio Deus. Então eu vou estar olhando para ele e imitando a ele. Verso 9. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Pronto, agora o que produz aqueles que andam, ou aqueles que são filhos da luz? Ele está dizendo aí no versículo 9. Produz grande colheita do que? De bondade, de honestidade e de verdade, irmãos. Se eu sou imitador de Deus, o meu fruto, o produto do meu fruto vai ser esse que Paulo está dizendo aí no versículo 9. Bondade, honestidade e verdade. O que mais que o filho da luz faz? Verso 10. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. O filho da luz, ele vai viver para agradar a Deus. Ele vai viver para agradar ao Senhor. Ele vai fazer tudo o que ele puder fazer para agradar ao Senhor. Não é para agradar aos homens, é para agradar ao Senhor. Irmão, se você conseguir agradar a Deus, você consegue agradar os homens. Agora, se você não conseguir agradar nem a Deus, você não vai agradar nem os homens também. Então, sua preocupação primeira não é as pessoas. Sua preocupação primeira é Deus. O que é que Deus vai pensar? Isso que eu estou fazendo está agradando a Deus, está na vontade. Por isso que Paulo diz, procure descobrir, procure discernir o que é que agrada a Deus. Ele já está dizendo tudo aqui no texto o que é que agrada a Deus. O que agrada e o que desagrada a Deus, ele está dizendo aqui no texto. Próximo. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Então não participe dessas coisas, não viva com eles, não tenham as mesmas práticas deles, mas vivam de fato como filhos da luz, como aqueles que pertencem à luz verdadeira. Irmão, é isso que Paulo está dizendo que nós temos que ser. Se nós somos filhos da luz, nós temos que andar como filhos da luz. Não podemos andar como filhos das trevas, temos que andar como filhos da luz. Verso 13. 12. É vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Paulo está dizendo, então as coisas que eles fazem são tão baixas, são tão vis, que chega a me dar vergonha de citá-las. Por quê? Porque eles não andam como filhos da luz, eles andam como filhos das trevas, para
praticando tudo aquilo que o filho das trevas pratica. Chega a ser até vergonhoso. Irmão, a coisa é tão indecente, tão imoral, que o que Paulo está dizendo aqui, você pode ver nesses reportes sanguinários, que tem delegado que quando vai dar entrevista, eles falam. É uma coisa assim que eu nunca vi. É um negócio que eu nunca imaginei que ia ver. Ou seja, é tipo assim, chega a ser tão imoral, tão indecente, tão baixo, que dá até vergonha de dizer, até vergonha de falar. Então Paulo está dizendo, por quê? Porque os filhos das trevas fazem tudo no segredo, tudo no caladinho, para ver se ninguém descobre. Paulo está dizendo, não sejam assim, não façam assim. Faça tudo que os filhos da luz devem fazer, aqueles que imitam ao Senhor. Aí no versículo 15 a 17, sejamos sábios. O sábio procura entender o quê? Qual é a vontade de Deus. Pula aí para o versículo, o versículo 15. Não, leu 14, já estamos aqui, leu 14. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levanta-se da morte, o Cristo o iluminará. Pronto, aquele que vive nas trevas, praticando as obras dos filhos das trevas, é como se estivesse num sono eterno. Por isso ele fala, desperte, acorde, para que você possa praticar as coisas dos filhos da luz. Agora o versículo 15, aonde ele diz que nós temos que ser sábios e procurar entender qual é a vontade de Deus. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Olha o que Paulo está dizendo, preste atenção na sua maneira de viver. Preste atenção como você vive. Continua. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Ignorantes aqui são aqueles que têm falta de entendimento a respeito das coisas dos filhos da luz. Não é ignorante bruto, é ignorante de conhecimento. Então ele diz, não vivam como os ignorantes, mas vivam como os filhos da luz. Os ignorantes vivem nas trevas, não conseguem discernir entre o santo e o profano. Verso 16. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Aproveite toda oportunidade para quê? Para agradar a Deus. Que sua vida suba como um cheiro suave diante do Senhor. Então, procure cada oportunidade que nós temos para fazer o quê? Para agradar ao Senhor e somente ao Senhor. Continua. 17. Não hajam como pessoas sem juízo. Não haja como nécio, como louco, que não tem raciocínio, que não tem entendimento. E mais? Mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Procure entender, irmãos. Irmãos, a gente procurando entender o que Deus quer da gente já é difícil. Imagine se você não procurar entender, se você não procurar discernir o que é que Deus quer de você, como é que vai ter sua vida? A gente procurando entender, quebrando a cabeça para entender, já é complicado. Imagine se eu não procurar. Por isso Paulo diz, procura entender o que Deus quer de vocês, o que Deus espera de vocês. Verso 18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Por que a bebida levará vocês à desgraça? Paulo está fazendo um contraste entre aquele que anda sobre o efeito do álcool e aquele que anda sobre a direção do Espírito. Quem está sobre o efeito do álcool, ele está sobre o domínio do álcool. Ele vai fazer tudo aquilo que a mente dele está dominada pelo álcool. Então, ele só vai fazer tudo aquilo a qual ele está dominado. Ou seja, a mente dele está dominada pelo álcool. Mas nós temos que nos encher do Espírito para que a nossa alma seja dominada pelo Espírito e seja guiada pelo Espírito. Irmão, sem isso aqui do versículo 18, pode esquecer todo o resto. Pode esquecer todo o resto. Se não tiver o que está pedindo no versículo 18, esquece todo o resto. Verso 19. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Avança aí, ó. Aí, sejamos cheios do quê? Do Espírito Santo. O culto verdadeiro que
prestamos a Deus, está aqui no versículo 19. É um culto no âmbito espiritual, salmos, cânticos, louvores espirituais. É esse tipo de culto que Deus espera de mim e de você. Próximo, verso 20. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. A vida como expressão de gratidão a Deus, irmãos. A nossa vida tem que ser uma expressão de gratidão. Nós temos que ser gratos a Deus, irmãos. Eu todo santo dia eu agradeço a Deus pela minha saúde. Pela minha saúde, irmão. Todo dia eu levanto, eu agradeço ao Senhor, mais um dia com saúde. Porque se eu não tiver saúde, meu irmão, nem nada. Pode ter rio de dinheiro, pode ter uma fábrica de dinheiro. Se você não tiver saúde, se eu não tiver saúde no corpo físico, eu não sou nada. E se eu não tiver saúde na alma, eu também não sou nada. Eu posso até ter saúde no corpo físico, mas se eu não tiver saúde na minha alma, também não sou nada. Então, agradeça a Deus por tudo. E o versículo de número 21, submissão mútua. Sejam submissos uns aos outros. Esse é o texto que o autor usou para tratar sobre o culto na igreja. Avança. A introdução. Por que temos que tratar, irmão, dessa questão do culto? Pelo sincretismo religioso que nós temos hoje. Nós temos hoje uma Babilônia da fé, a bagunça da fé. É culto de todo jeito, de todo tipo, de toda forma, de toda maneira. E no meio disso o povo que pouca instrução tem. E aí é levado por qualquer vento de doutrina. Então por isso que o autor decidiu tratar sobre o culto. Não é que o autor decidiu, é porque a Bíblia trata sobre isso. A Bíblia ensina como é que deve ser o culto a Deus. Então a gente vai aprender essa manhã como é que é o culto a Deus. E sempre pela palavra de Deus. Avança. A natureza do culto. Primeiro ponto, o culto como serviço a Deus. Alguém abra rapidinho aí, Deuteronômio capítulo 6, verso 3. E depois outro já deixa aberto lá em Atos capítulo 13. Então, o culto como serviço a Deus. O culto, irmãos, ele é isso mesmo. Ele é um serviço que eu presto a Deus. É um serviço que eu dou para Deus. Então, meu culto, na verdade, é um serviço que eu estou prestando ao Senhor. E se é um serviço, eu tenho que prestar esse serviço da melhor maneira possível. Tenho que prestar esse serviço com excelência. O que diz aí Deuteronômio capítulo 6 e verso 3? Quem achou ler? Ouve, pois, ó Israel, e aprenda os que guardes, para que bem se suceda e muito se multiplique, como se disse o Senhor Deus de seus pais, na terra que manda leite e mel. Então o culto deve ser entregue totalmente a Deus como uma expressão de serviço. É mais uma atitude, irmãos, do que uma ação. O ato de vir ao culto, o ato de cultuar a Deus, ele tem que ser prestado, como diz lá em João 5:24, em espírito e em verdade. Então o culto como vida, ou seja, a minha vida deve ser um culto prestado a Deus todo santo dia. Segundo ponto, e como se oferece esse culto? Deus estabelece regras, irmãos. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer jeito que eu vou prestar um culto ao Senhor. Não é entrando aqui e dizer, não, já estou aqui mesmo, pronto. O fato de você vir aqui e colocar o teu pé aqui não quer dizer que você está cultuando a Deus, não. Às vezes você só vem, mas esquece de como se deve cultuar a Deus. O que é que diz aí Atos capítulo 13, do verso 1 a 4? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra de... Olha como é que eles estavam fazendo. Eles estavam cultuando a Deus, orando e jejuando. Quando o Espírito veio e disse: olha, separa Paulo e Barnabé
para a missão. Esse é o culto que Deus espera de mim. É aquele culto que eu estou fazendo uma entrega total, um serviço total, um serviço para Deus que suba como um cheiro suave nas narinas do Senhor. Continua. Separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Selúcia e dali navegaram para Chipre. Pronto, esse é o culto que Deus espera, o culto espiritual, irmãos, onde haja a manifestação do Senhor. Irmão, o culto não é só o ato de eu vir aqui. Tudo que eu faço é um serviço para Deus. Tudo que eu faço é um culto para Deus. Qualquer coisa que você quiser, se você falar, eu vou varrer o chão, é um culto. Porque culto não é serviço. Se culto é serviço, se eu fazer qualquer coisa aqui nessa igreja, é um serviço a Deus que eu estou prestando. É um culto que eu estou prestando para Deus, que deve chegar com um cheiro suave nas narinas do Senhor. Avança. O culto deve ser solene, não é bagunça, como a gente vê por aí. O culto ele tem que ser algo solene. Solene tem a ver com respeito ao que é majestoso. O culto, irmão, quando eu venho cultuar a Deus, é a vida como um culto. Não é só as quatro paredes, é a vida como um culto. Tem que ser algo respeitoso. Tem que ser algo dirigido para Deus. Tanto o conteúdo quanto a forma, irmãos. O conteúdo diz aquilo que está dentro da minha alma. O que está dentro da minha alma eu vou prestar como culto. E a forma? A maneira. Qual é a maneira? Como é que eu vou fazer esse culto? Esse culto que está lá dentro da minha alma, como é que eu vou prestar ele exteriormente? É de qualquer jeito? Não, tem jeito até para isso. Então, tanto o conteúdo quanto a forma do culto é importante. Vamos ler Eclesiastes 5:1. Rapidinho aí, Eclesiastes 5:1. Guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer o sacrifício de tolos. Já vai para o outro texto lá, 1 Coríntios 11:27. Guarda o teu pé. Ou seja, tenha respeito quando você entrar na casa do Senhor. Porque você não está em qualquer lugar, você está na casa do Senhor. Então, portanto, venha com respeito, venha com reverência, venha com temor e tremor. Irmão, o crente diante de Deus ele tem que vir de duas formas. Ele tem que vir com temor e tremor. Temor ele tem que vir com respeito. Tremor é medo mesmo. Venha com temor e tremor, venha com medo também, porque se não fizer do jeito que eu estou pedindo, o chicote vai estralar. Amém, meus irmãos? O que diz Paulo aí? 1 Coríntios 27. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Se o seu culto não for prestado da maneira correta, você vai ter com Deus, você vai se ver com Ele ali, uma hora você vai se ver com Ele. Então preste atenção, clica aí hoje, vamos ver se o culto pentecostal tem que ser desse jeito aí. É só clicar nesse troço azul aí que ele vai mandar direto lá. Aí. Pode fechar isso aí de restaurar, pode fechar. Aí. Aí, pode tirar esse homem chato falando aí. Clica aqui em pular. Aí abre o som. Abre o som. Aumenta o cara. Põe o som aqui embaixo também. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse quadradinho aqui. Aí. Eu queria saber onde está Deus nisso aí, irmão.
Isso aí a gente chama de profanação. Pode tirar ela, volta lá. Aí tem mais um culto bagunçado para a gente ver aí. Então não é esse tipo de coisa, pode fechar. Não é esse tipo de coisa que Deus espera. Não é esse tipo de coisa. Onde o vazio nos cultos, onde há vazio nos cultos, impera e cria-se modismo para preencher o vazio da exame. Esse tipo de coisa aí, irmão, que vocês estão vendo, vocês viram aí, que tem por aí, é nada mais do que pessoas vazias. Pessoas totalmente vazias de Deus. Aonde, por isso que eu falo, o parâmetro nosso é o quê? É a Bíblia. Aonde está na Bíblia que tem que sair feito terreiro de macumba, rodando, pulando para lá e para cá? Aonde? Tem em algum lugar essa maluquice? Irmão, isso ainda é carnalidade, isso é coisa da carne. Jesus fez isso? Sim ou não? Os apóstolos fizeram isso? Na história da igreja nós vemos essa bagunça? Não. Por que eu vou repetir isso aí? Isso aí foi uma criação americana, começou nesse lixo aí, e veio aqui para o Brasil, e está aqui no Brasil como se fosse um culto. E agora estão até usando roupa de terreiro de macumba para dizer que é culto. E não é só tirar o nome lá, a igreja, e colocar a tenda da Umbanda, do Pai Ogum, não sei das quantas. Porque é a mesma coisa. Então, irmão, quando vier com essa palhaçada, como diz Paulo, não se misture com essa. Eu não prego numa igreja dessa nem que me pague. Nem que me pague. Primeiro porque eu vou lá pecar. E segundo porque eu não tenho mensagem para esse tipo de gente. A única mensagem que eu tenho para eles é a mensagem que eles não querem. Ou seja, Bíblia. Esse povo não quer Bíblia. Esse povo não sabe que a Bíblia está distante da Bíblia. Então esse tipo de culto que a gente viu aí é coisa de gente que está totalmente vazio de Deus. Porque quem está cheio de Deus, irmão, sabe cultuar a Deus com reverência. O que aconteceu com os filhos de Eli? Morreram. Por que eles morreram? Porque não obedeceram a forma correta de cultuar o Senhor. É por isso que a gente vê esse povo aí vazio de Deus. Clica aqui nessa outra aqui, clica na de baixo. Aí. Eu vi com os missionários de. Pode ver a mulher falando. Não me interessa. Aí. Põe o som. Templos pretos, cultos no escuro. Presta atenção. A igreja evangélica brasileira é muito frágil teologicamente, por isso sofre com os mais diversos budismos. Igrejas estão adotando o hábito de pintar paredes de preto e apagar as luzes durante os períodos de louvor e pregação. Paredes pintadas de preto, luz estrobofóbica, canhões de LED, telões de LED, cortinas de fumaça são apenas alguns dos artifícios que fazem parte de igrejas contemporâneas pensadas no público jovem e no viral. Tudo que foi criado faz parte de igrejas australianas, como a da Hillsong. Brasileiro não consegue ser original, tem que copiar. Foi a Igreja Batista da Lagoinha. O próprio pastor André Valadão confirmou isso durante uma entrevista ao programa De Noite. Você pintou a igreja? Eu pintei a minha igreja agora. Você pintou a sua igreja assim, de preto? A igreja é toda pretona. Tem mais foto da igreja aí? Atrai jovem para viver na carnalidade, destituídos do Espírito de Deus, só carnalidade. Mas por que pintar os templos de preto? A explicação dos líderes para adotarem o padrão de igrejas pretas são: ter uma igreja onde as pessoas pudessem entrar em contato com Deus com mais privacidade, sem que as roupas que estão... Irmãos, o que tem a ver eu pintar a igreja de preto para as pessoas terem contato com Deus? Então você vai pintar de preto, vou levar vocês na boate, porque lá tudo é preto, luzes. Então olha as ideias desses caras. Primeiro, para atrair, a gente já começa a perceber o vazio dessas igrejas, porque não, vamos pintar tudo de preto, vamos colocar a luz feito boate para atrair jovens. Por que precisa disso? Porque está vazio de Deus, irmãos. Uma igreja que está vazia de Deus, que precisa de artifício para atrair as pessoas, o culto dela já não é
a Deus. É um culto para os homens. Solta. Estão vestindo, por exemplo, fossem o mais importante. Uma pessoa de bermuda ou tatuada no rosto não vai ser mal vista aqui. Nas igrejas conservadoras, todo mundo tem que estar com um padrão. Para eles, o ambiente escuro evita a distração e foca mais quem está ministrando o louvor. Pausa e que esconde caos. Você vê que tudo é estratégia, tudo é método. A coisa está tão séria, tão vazia, que para tentar atrair a mente do povo, precisa de artifício. Se o Espírito de Deus não atrair a pessoa, se a mensagem que eu prego não atrair as pessoas, o que é que vai atrair? Solta. Fios e é melhor para filmagens. Mas pastores de igrejas mais conservadores dizem que a moda de fazer cultos no escuro e pintar fachadas de preto é parte do evangelho do entretenimento. O evangelho do entretenimento trata-se de um evangelho... Um evangelho só para distrair, gente. Só para entreter você. A mesma coisa que você ir num parque, é isso que eles estão fazendo. É só entretenimento. A mensagem é uma mensagem boa, suave. Os louvores é um louvor suave para agradar, para deixar você distraído, para deixar você atraído por aqui pela forma do culto, não pelo conteúdo. O conteúdo não tem mesmo. Então, como não tem conteúdo, vamos meter forma. A gente não consegue atrair pelo conteúdo, vamos meter forma, que aí pelo menos a gente consegue atrair. E realmente tem atraído muitos tontos aí para essas igrejas. Avança, solta. Sem limites, onde tudo é permitido no culto: pular, gritar, dançar, assobiar, fazer trenzinho, contar piadas. Não se faz mais distinção entre show e culto de adoração. Nos cultos shows, a adoração é extravagante. Tudo é feito a fim de agradar e entreter a galera. Só segura. A pregação segura. Veja que esse tipo de culto não é para prestar um culto a Deus. Não é para agradar a Deus. Esse tipo de culto é para agradar o indivíduo. O culto da carne. É o carnaval, irmão. É o carnaval. Então tudo é para agradar o indivíduo. Paulo acabou de dizer que o meu culto tem que subir como um cheiro suave diante de quem? Diante do Senhor. Vocês acham que essa palhaçada aí, essa papagaiada aí que esses pastores modernos estão fazendo, está agradando Deus em algum lugar? Está subindo como um cheiro suave em algum lugar? Irmão, se uma igreja precisa de artifício para atrair, para segurar as pessoas, isso já está indicando, como diz o texto de Samuel, e cabote, foi-se a glória do Senhor. Deus está distante dessas igrejas faz tempo. Se eu preciso montar a estratégia para segurar e atrair, eu estou dizendo, nós estamos vazios. Nós estamos sem Deus, Deus não está conosco mais, então precisamos fazer alguma coisa para segurar essa gente. Avança. É uma rápida palestra motivacional voltada para o bem-estar dos espectadores. E não há nenhuma exposição da sã doutrina. Não, a Bíblia é muitos cultos se transformam em show. Muitos adoradores se transformam em atores. A igreja do entretenimento atrai muitos jovens que nos cultos vestem bermudas, exibem tatuagens e piercing. Algumas denominações realizam festas similares às juninas, seus membros dancem quadrilha no arraiá evangélico. Outras igrejas promovem uma espécie de Halloween, Dia das Bruxas, alterando o nome para Halloween. Será que para fazer a obra de Deus se faz necessário o uso de técnicas e truques humanos? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é simples. Anuncia a volta de Cristo na de autoajuda, e sim da ajuda do alto. A Bíblia não diz que Jesus... Isso aí é o culto, minha gente. Entretenimento para o povo. O ato de adorar durante o louvor destaca e exalta mais ao homem e não a Deus. Pregadores com suas mensagens de autoajuda pregam para agradar aos homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Vejam o que o pregador batista Charles Spurgeon, um dos maiores evangelistas do século XIX, falou em um de seus sermões.
O demônio raramente fez algo tão engenhoso quanto sugerir à igreja que parte de sua missão é promover entretenimento para as pessoas, com vistas a ganhá-las. Meu primeiro argumento é que promover entretenimento para as pessoas não está dito em parte nenhuma das Escrituras como sendo uma função da igreja. Se este é um trabalho cristão, por que Cristo não falou dele? Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Isto está suficientemente claro. Assim teria sido se ele tivesse adicionado: e proporcione divertimento para aqueles que não têm prazer no Evangelho. Nenhuma dessas palavras, contudo, são encontradas. O que Spurgeon disse parece que ele está no século 21, século 19 ele falou isso aí. Ou seja, a igreja ela não é um ambiente para entreter ninguém, para fazer ninguém se divertir. A igreja é um ambiente para você prestar um culto direcionado para Deus, e somente para Deus. Pode tirar que já acabou mesmo, pode tirar. Então, o que acontece hoje com as muitas igrejas que estão aderindo aos modismos, é porque elas estão vazias de Deus, irmãos. Elas estão destituídas. Irmão, não se engane com o volume de pessoas. Números de pessoas não quer dizer números de salvos, não. Números de pessoas não quer dizer que você está numa igreja verdadeira. O inferno está cheio de gente lá também. Então, quando você pega, nossa, aquela igreja ali, aquilo que é igreja, você passa tudo preto, tudo escuro, ninguém vê, ninguém se vê. Irmão, um crente que já gosta de dormir no claro, você bota uma coisa dessa aqui, meu irmão. Vai dormir, meu filho. Pastor, fui convidado por você para fazer uma visita no meu povo. Você falar um pouco da congregação de novo livro, para evitar falações. Eu fui, eu me arrumei, costume, né? Eu fui todo social, a Bíblia normal. Ao entrar na igreja, eu não vi ninguém, porque estava tão escuro, preto, não estava. Você não vê? Eu sentei, uns 10 minutos eu achei. Chegou o cara do meu outro, fui bater no meu quarto com um susto. Opa, tudo bem. Só que o culto todo, você não consegue abrir a Bíblia, porque o culto é no escuro. É como que tu abre, só aquelas fumaças e acontece. Só tinha eu daquele jeito lá. Mas no culto escuro não precisa de Bíblia. Infelizmente, só que você entra vazio e sai vazio. É como o pregador disse, tudo no escuro não precisa de Bíblia. Para que você vai ler Bíblia se o negócio não é Bíblia? Lá o negócio é proporcionar divertimento para a galera. Deixar a galera feliz, deixar a galera contente. Então não precisa de Bíblia. Por isso que fica tudo no escuro. Nem o que está pregando tem Bíblia e quem está lá embaixo muito menos. Eu quero dizer, a igreja está caminhando pior do que a igreja católica. Você não vê isso aí. Tá, não, você não vê essa papagaiada não. Desculpa falar, mas não vê essas palhaçadas. Não, é só por aqui mesmo. Então as inovações humanas, vazias do Espírito Santo, estão esvaziando a natureza do culto cristão. Vamos ler Levíticos capítulo 10, verso 1 e 2. Então essas coisas aí que inventam, esses modismos, essas inovações, elas acabam esvaziando a natureza do culto, irmão. O culto, ele é um serviço prestado a Deus. Não inventa moda que não vai dar certo. É só para Deus. O que diz aí? Levíticos capítulo 10, verso 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Eles achavam que podia prestar culto de qualquer forma, e foram. Continua. E colocaram incenso sobre ele, ofereceram um fogo estranho perante ao Senhor, ou que não lhe ordenara. E o que aconteceu com eles aí? Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aí, é isso aí que acontece. Esse povo aí, na verdade, já está morto. Esse povo aí já está morto. Porque quando você apresenta fogo estranho, você está pedindo a morte para você mesmo. Então não precisa inventar nada, não. Se a igreja tem o Espírito de Deus, pronto, ela é o suficiente. Se o Espírito de Deus não conseguir atrair uma pessoa, não conseguir atrair um ser humano, nada vai atrair. O que vai atrair é essas palhaçadas que eles fazem com as igrejas que estão fazendo por aí. Dando entretenimento, dando diversão para o povo. É isso que eles estão fazendo. Dando diversão para o povo. Irmão, você quer se divertir, vai numa boate. Agora você quer ter um contato real com Deus? É na igreja. Quer fazer o mundo para dentro da Bíblia. É o que estão fazendo. Avança. Paulo, em sua epístola, a igreja de Corinto estabelece o culto cristão. Está lá, 1 Coríntios 12,
do capítulo 12 a 14. O culto tem que seguir o que está na palavra de Deus e não nas nossas loucuras. Ordem e decência está se perdendo em tanta inovação diabólica. Se você pegar do capítulo 12 ao capítulo 14, Paulo está ensinando o que é um culto cristão, como é que deve ser um culto cristão. Mas a gente fica inventando moda, porque está um vazio mesmo, e a natureza do culto vai-se embora. O culto ele é santo. Por que ele é santo? Porque nós servimos um Deus que é santo, e tudo que fazemos para Ele tem que ser santo como Ele é. Amém, meus irmãos? Não adianta inventar moda, não. Ou nós somos, por isso que Paulo inicia o texto lá de Efésios, dizendo, ó, sede imitadores de quem? De Deus. Sede imitadores de Deus, porque Deus ele é Santo. E tudo que nós vamos fazer tem que ser santo como Deus é. Amém, irmãos? Segundo, nada que era profano poderia fazer parte do culto. Vamos ler esse texto aí de Ezequiel 44, versículo 9. Esse tipo de coisa que nós estamos vendo hoje nas igrejas, isso é profanação. E a Bíblia é clara, nada do que é profano, nada do que é comum, nada do que é do homem deve fazer parte do culto. Abra aí, 44, versículo 9. Assim é que o Senhor Deus, nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Deus está dizendo aí, continuando no capítulo, eu não lembro o outro versículo, versículo 23. Deus está dizendo, olha, nada do que é profano, se não for crente de verdade, não deixe entrar, não deixe participar. Ele fala de circuncisão do coração e da circuncisão propriamente dita. Está dizendo o seguinte, nada do que é profano, nada do que não seja santo, não pode fazer parte do culto. Então por que eu vou inventar moda? Por que eu vou trazer elementos pagãos para dentro da igreja e dizer, não, é para Deus? Não, Deus só aceita aquilo que é santo, o que é profano Ele não aceita. Lê o versículo 23 do mesmo capítulo. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Agora vai para o capítulo 22, do mesmo texto aí de Ezequiel, versículo 26. Então Deus está fazendo o quê? Está estabelecendo limites entre o que é santo e entre o que é profano. Então, irmão, se Deus estabeleceu um limite, não ultrapasse. Porque se você ultrapassar, vai ter problema. E o maior problema de uma igreja, irmão, que ultrapassa o limite, é Deus não fazer parte dela mais. Aí essas pessoas ficam como a igreja de Laodiceia. A coisa está tão feia que ele não consegue mais enxergar a sua própria miséria. E quando nós falamos, somos criticados por esse tipo de gente aí. Por esse tipo de pastores sem compromisso com a palavra de Deus, que fica inventando moda para segurar a gente. O que é que diz Ezequiel capítulo 22, versículo 26? Que a tua mãe que te deu a luz, para que uma terra estranha e que lançados ali a morrer. É Ezequiel 22, 26 aí? Os sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeito os meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. Deus estabeleceu um limite. Não misture o que é santo e o que é profano. Tem limite. Eu não posso ultrapassar como esse povo está fazendo aí, minha gente. Ultrapassando todos os limites para dizer que estão prestando um culto a Deus e na verdade estão prestando um culto a si mesmo. Paulo repete a santidade do culto lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler só o versículo capítulo 15 e o versículo 5. Paulo vai repetir para esses tontos de plantão que dizem que nós estamos falando só do Antigo Testamento.
O Novo Testamento repete tudo o que o Antigo Testamento diz. Nós acabamos de ler Efésios capítulo 5. Paulo está reverberando o que está no Antigo Testamento. O que é que diz aí Romanos capítulo 15, versículo 5? Ora, ó Deus, de paciência e consolação, vos concedam o mesmo sentimento, uns para os outros, segundo Cristo Jesus. Então tem um limite, e o limite é a santidade. Eu não posso ultrapassar esse limite, irmãos. Eu não posso misturar o que é santo e o que é profano. O que tem a ver as religiões afro com o culto cristão? Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Então por que estão importando elementos das religiões afro para os cultos cristãos? O que tem a ver um bordel com uma igreja? O que tem a ver uma boate com uma igreja? Nada a ver. Para que eu vou importar um ambiente sensual para dentro da igreja? Não tem nada a ver. Eu estou ultrapassando o limite que foi posto. E se eu ultrapassar esse limite, e cabote, foi-se a glória do Senhor. O templo é ambiente sagrado que prestamos culto a Deus. Esse espaço aqui é o espaço que deve ser respeitado e reverenciado. Por quê? Porque é o espaço que eu venho para prestar o meu culto ao Senhor. Então, se eu venho prestar o meu culto ao Senhor, tudo que eu faço tem que estar direcionado para quem? Para Deus. Na hora que eu entrei daquela porta para cá, tudo que eu fizer tem que estar direcionado para Deus. Porque se for para fazer diferente, eu fico em casa, então eu vou num bordel logo de uma vez. Amém, meus irmãos? Avança. O propósito do culto. O culto não é feito para agradar você. Como nós estamos vendo hoje. As pessoas estão fazendo culto para agradar as pessoas, como nós acabamos de ver no vídeo. Tudo é pensado para agradar um indivíduo. Tudo é pensado para deixar o indivíduo bem. Para deixar o indivíduo contente com o ambiente. Não, o culto não é para agradar mas para agradar a Deus, pois o culto é direcionado para Ele, não para nós. Qual é o propósito do culto? Primeiro, glorificar a Deus. No culto se celebra a Deus e não a homens. O meu culto, irmãos, ele é prestado para agradar a Deus. O culto não é para ser agradado. Irmão, se eu for começar aqui fazer culto para agradar vocês, eu vou fazer que nem esses homens aí. Eu vou começar a pensar formas de agradar vocês aqui. Hinos para agradar vocês, mensagem para agradar vocês. Tem pessoas que vêm aqui uma vez e somem. E é bom que sumam mesmo, porque para me perturbar minha vida, vá-se embora. Por quê, irmão? Porque nós aqui prezamos por uma coisa só, Bíblia. E esse povo que vem e some e desaparece não está acostumado com isso. Infelizmente não está acostumado com isso. Porque Bíblia é o que está faltando nas igrejas. O que eles querem? Eles querem coisa que agrade a eles. Então vá para um terreiro, vá para uma boate, vá para o raio que eu quarto e me deixe em paz. Amém, meus irmãos? Porque nós aqui preservamos pela palavra de Deus. É o que dá firmeza a nós. É o que vai nos conduzir aos céus. Se celebra o que Deus é e o que Ele faz por nós. É isso o culto. Eu celebro a Deus e não os homens. Celebro o que Deus é para mim e o que Ele faz por mim. Esse é o culto verdadeiro. Cristo é o centro do culto, irmãos. Cristo é o centro do culto. Você já viu que até os banners das igrejas mudou, irmão. Põe a foto do pastor, é foto do cantor, é foto não sei de quê, é foto. Você vai pensar, esse culto é para quem? Para chamar a atenção de quem? Se o culto é para Deus, irmãos, então quem tem que ser o centro é Deus. Mas aí você vê os banners, é foto, dizendo, parece que o centro não é mais o Cristo, o centro é os indivíduos. Quem tem que estar no centro do culto é Cristo. Onde Deus não é celebrado, glorificado, então o culto perdeu todo o seu sentido sagrado, se torna um culto profano, ou seja, diabólico. Se nós estamos num culto onde Deus não é
celebrado e glorificado, isso é um culto do diabo. O culto verdadeiro tem que glorificar e celebrar a Deus, e somente isso. Meu, passou nisso daqui, é do diabo. É do diabo, pode falar o que quiser, é do diabo. O culto é para glorificar a Deus e somente a Deus. Amém, meus irmãos? O culto não é feito para os homens. O culto é feito para Deus e somente para Deus. Então, é Ele que tem que ser glorificado, é Ele que tem que ser celebrado em nome de Jesus. Avança. Segundo, quando não se cultua a Deus, quando o homem é o centro das atenções, é o que mais nós estamos vendo. O homem é o centro. Vai fazer o culto, vamos chamar o pregador. Os pregadores que estão sendo tratados feito estrelas, né? Parecem atores de televisão, de Hollywood. Tem deles que andam com baba-ovo de tudo quanto é jeito. Principalmente no YouTube, né, pastor? Tem que ser paparicado. É o centro. Não, irmão, o centro de um culto é Deus, não é o homem. Tem que celebrar a Deus, não é o homem. Tem que cultuar a Deus, não é o homem. Se o pregador famoso vier, eu venho. Se ele não vier, eu também venho, porque o meu interesse não é ele, o meu interesse é para quem eu sirvo, que é Deus. Então não interessa. Mas hoje, o que nós mais estamos vendo é isso. Quando a igreja não é edificada pela palavra. Irmão, quando a igreja não é edificada pelo ensino da palavra de Deus, esse culto não foi feito para Deus. Quando os métodos passam a ter a centralidade, quando eu começo a inventar moda, como aqui antigamente aqui a briga era para liberar calça aqui. Irmão, que diferença fazer uma calça aqui dentro de uma igreja? É a mesma coisa, irmão. Eu estou aqui, né? Eu vou pegar a cerveja, que é a coisa mais palpável para nós, e o Guaraná. Digo, vou mudar o conteúdo, mas eu vou manter a forma. Em vez de eu meter cerveja, eu vou meter Guaraná e vou dar para ele como se fosse cerveja. Ou seja, mudou só o conteúdo, mas a forma é a mesma. Meu irmão, se eu não conseguir cultuar a Deus, seja da forma que eu estiver, você pode fazer o que você quiser, não vai resolver absolutamente nada. Nada. Então aqui a briga era essa, vamos liberar. Eu vou me liberar nada. Se eu não consigo cultuar Deus com um vestido, com uma calça, uma calça vai fazer diferença para mim? Vai fazer eu cultuar a Deus melhor? Não, meu irmão. Não. Não é a forma que importa, é o conteúdo que está lá dentro de você, o que importa, é o que manda. Amém, meus irmãos? Então o povo fica criando métodos e maneiras para inventar moda. Quando a carnalidade impera no culto, há muitas igrejas que são um verdadeiro carnaval, como nós vimos aí. Carnalidade pura, o que nós temos? Carnaval. O que é carnaval? Festa da carne. Festa da carne. Então, quando a carne impera, o que nós temos é carnaval e não culto a Deus. Avança. Terceiro, edificar a igreja. O propósito do culto é glorificar ao Senhor, celebrar ao Senhor e edificar a igreja. A igreja só pode ser edificada de fato se o culto for santo. Se o culto não for santo, a igreja não vai ser edificada. Por quê? O centro do culto é a Bíblia. Tem louvor? Tem louvor. Tem testemunho? Tem testemunho. Mas o centro é a Bíblia. Você vê que até os pregadores hoje é uma água só. É uma água. Eles só usam a Bíblia como pretexto para ficar em encheção de saco e encheção de linguiça. Bíblia mesmo, Bíblia que o cara lê e explica verso a verso, ponto a ponto e aplica, não existe. Não existe. Uma porque são preguiçosos, um bando de preguiçoso mesmo. Porque, irmão, você quer pregar a Bíblia? Dá trabalho mesmo. Dá trabalho. Você quer pregar a Bíblia de verdade? Dá trabalho. E tudo que esses vagabundos não querem é trabalhar. Porque eles querem viver na mamata. Viver damando as ovelhas sem trabalho. Então, nem pregação que se presta eles dão para a igreja. Aí lê, aí fica aquela conversinha mole, que parece um bando de moça falando, né? Que
não sai de lugar nenhum, chega em lugar nenhum. Não, o culto para edificar a igreja, ele tem que ser um culto santo, prestado a Deus, somente a Deus. Tá? Se não tiver isso, irmão, ela é esvaziada da sua essência e é mundanizada, como nós estamos vendo aí. Igrejas que o mundo entrou dentro de sola. Por quê? Ela está esvaziada da sua essência. Qual que é a essência de um culto? Deus é a essência de um culto. Deus é o centro do culto. Então, quando não tem isso, ela é esvaziada e mundanizada, como nós estamos vendo. Tudo que acontece no culto deve edificar a igreja do Senhor, para que haja a construção de uma fé sadia centrada em Deus. Esse é o sentido da palavra edificar. Construir a fé do indivíduo. Eu só conheço uma forma: Bíblia. Não tem outra forma. Para você edificar, para você construir a fé de um indivíduo, tem que ser pela palavra de Deus. Não vai ser por modismo, por invencionismo, por moda que vai edificar a fé de ninguém. É só a palavra de Deus. Mas aí o povo fica sendo enganado pelas multidões. Ah, aquela igreja está cheia. Irmão, ela pode estar cheia e vazia de Deus. Igrejas como essa daí, elas estão lotadas. Você passa carro para tudo quanto é cheio, está lá dentro. Mas é totalmente... Irmão, se cair um demônio dentro dessas igrejas aí, o povo sai correndo, inclusive o pastor sai junto. Se cair um demônio, não precisa nem cair 10, só um. No meio dessa gente aí, sai todo mundo correndo lá do demônio lá. Mas não vai cair, porque ele já está lá no meio deles. Então não é isso. Então não vai cair, né? Não vai cair. Mas se ele cair para pregar um susto, eu vou dar um susto neles aqui. Oi. Então, meu irmão, se você pegar, olha, não precisa nem ser demônio de verdade. Você combina com alguém, diga, ó, vamos fazer aqui, vamos pegar uma peça aqui, você entra lá dentro e dá onde você está cheio de demônio. Irmão, fica ninguém. Não fica ninguém. Nem o pastor. O pastor é o primeiro a sair correndo. Corre, minha gente, que o bicho está doido. Porque está vazio da essência. Paulo ensina o que é culto prestado a Deus, irmãos. Capítulo 14, lá, se você quer saber o que é um culto verdadeiro, está escrito lá. Capítulo 14, verso 5, 12. Efésios capítulo 4, do verso 11 a 12, Paulo explica o que é um culto prestado a Deus de verdade. Avança. A liturgia do culto. Como é que é uma liturgia? Qual é a forma do culto? A forma do culto é essa: exposição da palavra de Deus. O centro do culto é a exposição das verdades bíblicas. Cristo tinha a exposição das verdades bíblicas como centro do seu ministério. Paulo e os apóstolos, o centro era a mensagem bíblica, irmãos. Só que eram os homens que gostavam de estudar, gostavam de ler, gostavam de pesquisar para pregar a palavra. Porque o centro do culto tem que ser a pregação da palavra. Antigamente aqui a pregação era 15, 20 minutos, 10 minutos às vezes. Não, como é que você alimenta uma igreja que você consegue reunir a igreja no seu todo no domingo? E aí chega no domingo, você não dá nada para a igreja? Vai dar 20 minutos de conversa fiada. O maior dia que o pessoal vem na igreja é no domingo. Então, pelo menos no domingo você tem que dar alguma coisa para ele passar a semana pensando. Mas eles chegam no domingo, só enfia música no povo, só música, louvor, 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 louvor. E aí dá 10, 15 minutos de Bíblia. E quando vai para a Bíblia, aí começa aquela encheção de saco, aquela conversinha fiada, conversinha mole. E aí o povo sai vazio do mesmo jeitinho. Mas tudo isso é uma tática. Avança. Adoração entusiástica, uma adoração cheia de vida, uma adoração cheia do Espírito. É um culto vivo porque é produzido pelo Espírito Santo. O lugar da adoração do culto pentecostal, o culto pentecostal, desde seus primórdios, sempre foi entusiástico, ou seja, sempre foi com a presença de Deus. Mas até nas igrejas pentecostais isso aí está difícil. Então, esse é o culto verdadeiro, esse é o propósito do culto da igreja. Avança. E aí a gente encerra.
Então, meus irmãos, o culto verdadeiro é aquele culto que eu presto somente para Deus, direcionado somente para Deus, e tudo que eu faço no culto, o meu alvo maior, o meu alvo primeiro é Deus. Amém, meus irmãos? O culto não foi feito para agradar você. O culto é feito para agradar a Deus, como diz Paulo lá em Efésios. Tem que subir como cheiro suave diante do Senhor. Deus abençoe.